Pablo Marçal, candidato a prefeito em São Paulo, tem feito um sucesso absurdo na corrida eleitoral. As falas, as tiradas, a exorcização do Boulos tem levado muitas pessoas da direita a verem em Pablo Marçal um bom candidato. Muita gente se convertido ao Pablo Marçal. E você, pastor Rodrigo Mocelin, você também? Bora lá para mais um vídeo para saber se eu me converti ao Pablo Marçal também ou não. Bora lá, vamos lá. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, o Pablo Marçal, ele tem aí falado que ele apoia o Bolsonaro, que o Nunes não apoia nada. Ele tem falado sobre pautas da direita, que são preciosas à direita, família, empreendedorismo. Não sei se o empreendedorismo ele vai existir justamente num ambiente de livre mercado, mas acredito que ele também é capitalista nesse sentido de ter liberdade de mercado. E tem dado um show nos debates, né? Esse aqui, por exemplo, quem que não viu isso aqui, né? Essa... na cara do cão, dá-lhe bicuda na cara do cão, dá-lhe bicuda na cara do cão. Show Satanás, show Satanás. O cara... Ai, meu Deus do céu! Gente, tem que reconhecer que o cara é um marqueteiro nato e, enfim, tem ido muito bem mesmo nos debates. Inclusive, muitas vezes nós vemos o pessoal, a grande mídia, ai que nojinho, ele não discute ideias. Mas assim, uma mídia que leva a sério o Boulos, Boulos é um cara que deveria estar preso, a Tabata, comunista, esses caras todos aí, uma comunista soft, mas isso aí não é um debate sério. Então, eu não sei, eu acho que a estratégia dele de fazer um circo é correta. Na realidade é um circo aquilo ali, a mídia levar o Boulos a sério é um verdadeiro absurdo. Mas então, por conta de todas essas coisas, muitas e muitas pessoas têm falado, olha, eu acho que o Boulos seria melhor que o Nunes e vamos falar sobre isso aqui hoje. Porque assim, na minha opinião, a gente poderia só conversar entre isso, Boulos e, desculpa, Boulos, Deus me livre, o Nunes e o Marçal, o Nunes e o Marçal. E pelo menos na internet, o que você lê nos comentários, nossa, muita gente falando muito bem do Marçal. Mas eu ainda tenho algumas questões com ele. Então vamos lá. A primeira. O Marçal tem falado, eu apoio o Bolsonaro, e o Nunes apoia nada e tal. Só que, veja bem, aí a gente fica na dúvida em relação a essa questão aí. Porque se ele não é um novo... Pode ser, não estou dizendo que seja, mas... Claro que a gente fica com receio de ser um novo Dória. Lembra do Dória? Apareceu como... fora, é um outsider, ele é fora da política, ele é um empresário, ele não precisa de dinheiro, ele tem dinheiro e apoiava o Bolsonaro, lembra? E aí, só que a gente sabe do Marçal, por exemplo. Dos debates, como é que você vai fazer? Eu quero participar, não. Ai daquele que parar na minha frente no debate. Quem que é teu alvo? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois pra mim significam a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é a falta um dedo em um deles. É óbvio que eu até entendo, porque ele estava ali fazendo a campanha, na época ele estava se candidatando para presidente, e aí meteu o pau nos dois, falou, os dois são a mesma coisa e tal, é óbvio, para ele se mostrar como alguém diferente. Então, até acho meio natural isso. Mas enfim, mas então não é bem assim que ele tem um respeito absurdo pelo Bolsonaro, não é, ainda que falou isso aqui, né, a gente lembra dessa outra fala também aqui, que ele disse que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Então, a gente tem isso. Claro que fica a dúvida. Poxa, será que é um Dória? Está falando isso aí que apoia o Bolsonaro só porque está vendo ali uma fatia desse eleitorado que está meio indeciso, que ele pode pegar. Então, obviamente, a gente pode ter isso sim. Uma outra questão também foi falado, foi sobre o Nunes, por exemplo, ele teve aí eu ouvi falar de um negócio lá na Secretaria da Educação, enfim, alguma coisa assim que tinha lá, que ele permitiu o negócio de todes, alguma coisa assim. Eu tentei procurar aqui, eu não achei, eu só ouvi falar sobre isso. Mas o Marçal também tem um negócio em relação a isso, ele fala da família e tal, mas lembra disso aqui, ó? Direito de ser. Essa semana, porém... Lembra do JA, que foi lá e cantou, lembra? Cantou num evento do Pablo. E o Pablo, ele faz muito desses cultos. E ali era mesmo um culto, tanto é que havia outro ministério de louvor lá. Enfim, e o JA é um gay. Então, se os critérios são esses aí, a gente já ficaria com uma pulguinha atrás da orelha também. Então,
Então ficaríamos com receio, é oportunismo? Ah, o Marçal seria o novo Dória? Dória apareceu como um cara de fora, o empresário, que não é político, o administrador. E, meu amigo, ele infernizou a vida da gente aqui, viu? Eu sou de São Paulo. Rapaz, eu acho que poucas vezes eu fiquei tão indignado com alguém como eu fiquei com o Dória. Como eu fiquei com o Dória. Então pode ser, pode. Mas por outro lado, vamos pensar no Trump então, né? Seria alguém de fora. E se o Marçal fosse uma espécie de Trump? Então a gente fica na dúvida. Pode ser que ele seja um Dória ou pode ser que ele se torne um Trump. E se for eleito, torço pelo melhor, torço mesmo. Por outro lado, o Bolsonaro, ele não era de fora, ele fez toda a carreira dele em cargos políticos e apesar dos defeitos e tudo, eu acho plenamente normal. Imagina, a gente administrando a nossa casa, a gente comete erros, imagine administrando um país. Eu acho que o governo do Bolsonaro, mesmo tendo uma carreira política, ele foi excepcional. Excepcional, nunca vi nada, eu nos meus 42 anos, nunca vi nada parecido com o que o Bolsonaro fez para o país, foi maravilhoso, mesmo tendo uma carreira ali. Então a questão de, mesmo tendo uma carreira toda política. Então, a gente tem essas questões aí para pensar. E aí, o que eu tenho, assim, o que eu tenho de informações? Eu tenho um amigo, um querido colega, assessor, de vereador, deputado, me dizendo, olha, porque as informações que a gente tem aqui do Nunes é que ele tem feito um bom trabalho. Mas é óbvio que isso não anula, porque vai que o Bolsonaro, o Marçal ganhe e faça um trabalho ainda melhor, não é? Mas essa seria uma coisa a pensar. E uma coisa que eu tenho pensado um pouco é que eu estava conversando esses dias mesmo com esse assessor e ele falando o seguinte, que o Tarcísio, o governador do estado de São Paulo, que o Tarcísio tem feito um governo espetacular. O Gilberto Nascimento, filho, foi assessor dele e eu um dia conversando com ele, com o Gilberto, e ele me dizendo, puxa, o Tarcísio tem feito um trabalho espetacular, honesto, inteligente, muito trabalhador. A polícia, o que a polícia tem falado? Olha, a gente tem tido liberdade para trabalhar, então o Tarcísio tem feito um ótimo governo. E parece que agora o Bolsonaro mudou um pouco o tom, porque o Bolsonaro tinha dado uma entrevista, o Nunes não é um dos meus melhores, e parece que mudou o tom. E parece que mudou o tom por conta do Tarcísio. Olha, se sendo isso verdade ou não, a Gazeta é um bom jornal, e a Gazeta diz isso, olha, Bolsonaro muda o tom a pedido de Tarcísio. Então essas são algumas coisas para a gente pensar. A gente tem aí, se de fato o Nunes tem feito um bom trabalho, a informação que eu tenho é essa. O Tarcísio é um cara me parece muito legal mesmo, a gente tem gostado demais aqui dele, também tem manifestado apoio aí ao Nunes. É claro que ele pode estar errado em relação a isso, eu sei, mas tem manifestado e chegou até a convencer o Bolsonaro a mudar aí a pegada. Então, esses são alguns cenários aí para a gente pensar. E algumas coisas, mais uma vez, que eu sempre fico assim, um pouco atrás com o Marçal, é aquilo que eu já falei aqui, primeiro, é a questão de ele ter falado que a Bíblia tem erros. Ele escreveu um livro falando sobre isso. Pastor, mas eu não estou votando em um pastor, eu quero um prefeito. Eu sei disso, eu entendo completamente. Mas o meu receio é o seguinte, até quando eu era ímpio, eu sabia dentro de mim, a Bíblia é a palavra de Deus. No meio reformado a gente até tem algo que fala um pouco sobre isso, que é o pressuposicionalismo, que nós já partimos de pressupostos, sim, que nem podem ser provados, mas que estão dentro de nós, faz parte da existência. Eu acredito que um deles é isso, a Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo ímpio, eu tinha um temor, porque até ímpios, eles têm temor de falar um negócio desse, gente. Que a Bíblia tem erro, até ímpio. Um cara que tem coragem de falar um negócio desse, eu fico em receio, com um grande receio. Lembra dos gentios que foram colocados para povoar a terra de Israel? Quando a Síria foi lá e destruiu tudo? O texto diz que eles temiam a Deus, mas também adoravam aos seus deuses. Ou seja, isso não é fé verdadeira. Então tem um monte de gente no mundo que é assim. Diz ter fé em Jesus, mas em mais um monte de outros ídolos. Isso não é fé. Mas essas pessoas, que na minha opinião não são cristãs, essas pessoas elas têm medo de falar, a Bíblia tem erro e tal. Não só medo de pegar mal politicamente. Eu acredito que também há um medo interior, porque eu acredito que a própria consciência interior, a nossa consciência mostra isso, que a Bíblia é a palavra de Deus, é um pressuposto isso. E aí, se o cara não é fiel nem a Deus, imagine a quem vai ser, enfim, eu tenho medo, esse é um ponto. Tá, um segundo receio que eu tenho em relação ao Marçal é a questão de que muitas vezes me parece muito arrogante. Teve uma palestra dele que ele deu na Batista da Lagoinha em Orlando,
em que ele disse assim para todo mundo: se vocês forem para Harvard, não vai acontecer nada, mas se eu for, eu vou arrebentar. Eu acho que, inclusive, ele tem ido bem nos debates justamente porque ele confia tanto nele, mas tanto, que isso lhe traz tanta confiança e faz com que ele tenha respostas rápidas. Mas, se a arrogância pode estar lhe ajudando e muito a ganhar o debate, a arrogância, eu acredito, pode ser uma grande fraqueza em se tratando de liderar pessoas, como a gente sabe daquele evento lá do Pico dos Marins, lembra? Eu fiz um vídeo inteiro aqui, eu conheço muito lá o Pico dos Marins, uma família da minha igreja, tem uma base lá que serve de sustentação para as pessoas que vão, enfim, conheço muito, muito bem, é bem próximo aqui da minha casa, eu moro em Guaratinguetá, fica bem próximo ali o Pico dos Marins. Pode ter sido um evento único, mas ali, na época, um dos motivos é aquela fé doida que ele tem, que não é fé na minha opinião, e uma confiança muito grande nele mesmo, como você viu aqui nesse vídeo aqui que eu acabei de mostrar, né, nesse aqui eu sou o bicho e tal, né, nesse aqui, ó, eu vou arrebentar e tal. Liderando pessoas, pelo menos numa oportunidade que a gente ficou sabendo, foi perigoso, ele colocou a vida de muitas pessoas em risco ali. Então, ainda assim, eu, pelos pós e pelo contra aí, eu ainda não votaria nele. Agora, eu sei da complexidade que é eleger alguém e ainda prever se essa pessoa vai fazer um bom governo ou não. Mesmo aquele cara que fez um bom governo, vamos dizer, não, o Nunes fez um bom governo mesmo, aqui no primeiro mandato. Isso não prova que vai fazer no segundo. Então, eu sei da complexidade. Mesmo assim, eu acho que eu não votaria nele. Mas, ainda assim, e se ele ganhar, meu amigo, vou torcer para que ele seja o Trump, não para que ele seja o Dória. A Marta, eu fiz um vídeo aqui. A Marta chata pra caramba, negócio de feminismo. E na final eu torci pra Marta. Eu falei, vai lá, arrebenta. Então, meu país, aqui é a cidade de São Paulo, tá aqui uma das mais importantes do país. Mas essas seriam as minhas considerações. Mas a grande questão é isso também, de a gente tentar analisar as coisas de maneira racional. Isso não significa que... é isso que eu estou tentando fazer aqui. Não significa que eu estou certo, porque é muito complexo isso aqui. Eu sei da complexidade que é. Mas eu acho que a gente não pode só ir ser levado assim, falou bem, já era. Não, acho que a gente tem que analisar. É famoso, né, o mito das sereias, que elas seduziam pelo canto e depois levavam os marinheiros lá para baixo. Então, a retórica é uma coisa importante, mas a gente também tem que analisar essas outras coisas aí. Na minha opinião, então, não dá nem para pensar nos outros. Acho que a série ficaria entre os dois aí, o Marçal e o Nunes. Acho que ainda assim eu votaria no Nunes. Mas e vocês? O que vocês acham diante desses cenários, do Tarcísio, enfim, de todas essas coisas que eu falei? Deixe seu comentário aqui pensando. E lembrando, olha, eu nem tenho contato com o Nunes. Estou falando isso aqui simplesmente porque, minha opinião, e tentando pensar de maneira lógica, racional, e uma maneira mais fria, daquilo que é melhor. Não apenas para esse cenário, agora, imediato, que é uma coisa mais local, mas para tudo que vai surgir ainda. Quem sabe esse cara depois, o Marçal ainda saia para presidente, pelo menos ele já falou que é o sonho dele, né? Então é isso aí. Então essa seria aí minha opinião, mas fique à vontade, o que vocês acham? Pode comentar aqui. E eu sei que quem me segue aqui é gente do bem, é gente que está querendo que o país melhore e tem as suas opiniões, deixa aqui as suas considerações. O Nunes não presta por isso, ou o Marçal não presta por isso. Então, enfim, pode deixar aqui, eu quero ler seus comentários, tá bom? O que vocês acham? Se fosse vocês iriam votar em quem? No Nunes? Ou, tô perguntando para vocês, são povo de bem aqui, a gente nem vai falar dos outros, né? Nunes ou o Marçal? Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo.